Now you retire or you have people how many yes, How many? yes. Yes. Before they retire. Oh, What's the retirement age? retire. Yeah. In the government, it's 65. 65. Yeah. In the private, it's 75. Huh? Private, 75. 75 was. Yes. Yes. You can retire anytime you want, but you can work up to 70. India, the government, they are now less than 50, now 58. So your government is 58. But you can also do what? Voluntary job until 65. Before was 60. Now 2 or 3 reduced. Reduced. Huh? Because government is thinking the new generation come take the post. For the regard the in the retirement before 60. But you can take voluntary retirement anytime. Alright. If conditioned soul, if Se uma alma condicionada, they all have come here, todas elas vieram aqui, is their destination can be Golok Vrindavan or can also be in other places. o destino Vaikuntha, das pessoas que Ayodhya. vêm aqui, elas podem ser Goloka Vrindavan ou outros destinos, né? Tipo Vaikunta. What is the impression inside and the seed that Gurudev gives? So put this go to other places instead of Golok Vrindavan. This question is very critical. Eu não entendi exatamente a pergunta, mas Because Gurudeva começa. Quando a diva, quando as divas são manifestas da potência marginal da Tasta Shakti, nesse momento elas têm o potencial dentro do coração já, nesse momento, né? Quando as divas se manifestam da Tasta Shakti, da potência marginal, ela já tem alguma potência, né, no seu coração. E com a associação do sadhu, elas vão se manifestar. E então elas vão se manifestar. Com o processo, né, essa potência vai se manifestar. Então você já tem tudo. Você já tem ou o potencial de Vaikunta, ou de Dwaraka, Ayodhya, ou Goloka Vrindavana. Esse potencial você já tem, né? Mas com a associação dos sadhus, isso vai de fato se manifestar, né? Mas as divas
They already attended Vrindavan. They attained their destination. Taiwan there. Pelo que eu entendi, aquelas Jai Guruman, he always stayed in. as divas que já foram direto para esses locais, né, tipo Ayodhya, Vaikunta, eles já alcançaram, They are the fixed. eles já são fixos, né, no potencial deles. Mas as divas que vieram para esse mundo material, They have also this potential inside. elas têm esse potencial dentro, né? But according to their association sadhu, Mas de acordo com a associação com o sadhu, então essa potência vai se manifestar. if you planted the five Se types você of planta 5 tipos de sementes nas margens do Ganges, no mesmo solo, mesma água, but according to the potential of the seed, mas de acordo com a potência da semente, né, diferentes tipos de frutos, né, de plantas virão. Se você planta carela on the bank of the Jumuna, nas margens do Jamuna ou do Ganges, same soil. o mesmo solo, a mesma água, What will get fruits? qual o fruto que você vai obter, né? De carela. In the same way, Da mesma maneira, quando potential of Lord. One can say potential a diva se manifesta da potência marginal do Senhor, então ela já tem uma potência internamente, né? Esse verso vai falar disso, então. Então, ouvindo Harikata, tudo isso vai se manifestar. Alguns vão para Vaikunta, outros vão para Dwaraka Mathura. Então, por conta disso, no Jayavadharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica, tem 2 discípulos, né? Um é Vrajanatha e outro é Vijay Kumara. Ambos receberam o Diksha Mantra do mesmo Guru, Vrajanatha e Vijay Kumara. Sakya. E Vrajanatha, ele adquiriu Sakyarasa. E Vijay Kumara adquiriu Madhurya Rasa. Same Guru. One is called Sakrash, another is called É o mesmo mantra, o mesmo Guru, mas um adquiriu Sakyarasa, o outro Madhurya. Por quê? Porque esse era o potencial. Bhagavan Krishna. No one can change you that Guru, Bhagavan, eles não podem mudar essa potência que você já tem. many Pandit also interpret it. Hoje em dia, tem muitos panditas que estão interpretando essas coisas, né? Mas não é real. So what is Samrani Didi, she manifested one Grantha, because Então, Shrimati Shamaranididi manifestou esse Grantha, né? Que é a Swarupa da Diva, né? Dando várias evidências, diferentes acharyas, Bhaktivedanta Swami Maharaj, everyone. né? Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Vishwanath Chakravarti Pada, né? A gente já tem uma potência e essa potência não muda. Mesmo Uddhava, ele se associou com Shrimati Radhika, as Gopis, Greed coming. a avidez, né, para se tornar uma serva de Shrimati Radhika, né, surgiu dentro dele, mas ainda assim não foi possível. Asamoho Charno Renu Jisamam Sam Vrindavani Kimupi Gulmo Latu Sirina Jat Vishtaja Sajana Arja Pasanta Hitva Eju Mukunda Sutihi Vimikam. Então Uddhava recitou esse verso, né, Not possible to become the matron. mas não foi possível para ele se tornar uma serva de Shrimati Radhika. Lord Chaitanya Mahaprabhu O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele falou para Murari Gupta, você Radhan Krishna. adore Radha Krishna. Chaitanya Mahaprabhu falou para Murari Gupta, mas ele não pôde adorar Radha Krishna, porque Murari Gupta, ele já está fixo nesse humor, nesse seva, a senhora Machandra. I already sold out my head on the lotus feet of. Ele falou assim, eu já I cannot take that. eu já dei meu coração, minha cabeça aos pés de lótus da senhora Machandra, né? Jiva Goswami. Outro exemplo é Anupama, o pai de Srila Jiva Goswami. Ele também adorava Radha Machandra.
E Rupa e Sanatana falou, nós somos 3 irmãos, né? Nós adoramos Krishna, então você deve adorar também Krishna, que ele é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. E ele tem 64 qualidades, e Ramachandra tem 60 half. E Ramachandra tem 62,5 qualidades. E o Senhor Krishna tem 4 qualificações que são extraordinárias: Rupa Madhurya, Lila Madhurya, Prema Madhurya e Venu Madhurya. Mas Anupama, ele não pôde adorar Radha Krishna. Então a associação não significa que a sua potência vai mudar. A associação, através da associação, todos os seus anartas eles vão ser removidos. Quando você vier no estágio de Staibhava, aí sim, aí o seu mundo não vai mudar nunca mais. Né? Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava viajando pelo sul da Índia, ele se encontrou com Prabodhananda Saraswati, Venkatabhata. E eles, essa família, Bhatta, eles adoravam Lakshmi Narayana. E então Mahaprabhu começou a glorificar Radha Krishna. Então, quando eles ouviram as glórias de Radha Krishna, então eles abandonaram a adoração a Lakshmi Narayana e passaram a adorar Radha Krishna. Por quê? Porque a potência existia lá. Enquanto o sadhaka não chega nesse estágio de Staibhava, então seu humor, digamos, pode variar, né? Mas quando ele alcança esse Staibhava, que significa esse humor fixo, então ele não muda mais esse humor, né? Esse sentimento. Então todos vocês já têm, né, isso. Vocês apenas não sabem. Por isso esse verso fala isso. Ao ouvir Harikatha, esse bhava que você já tem vai se manifestar. Então você pode perguntar, se meu potencial é ser Ramachandra, por que eu estou adorando Krishna agora? Então a resposta é que dentro de Krishna todos estão lá, né? Todos os avatares, todas as raças estão dentro de Krishna. Shantadasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, todas as raças estão dentro de Krishna. Assim como todos os rios, eles desaguam no oceano. Da mesma maneira, todas as raças estão em Madhurya Rasa. Se você está adorando Krishna e seu potencial é Rama, então ele vai se manifestar para você na forma de Ramachandra. Mas seu potencial é Tulasidas, ele foi para Vrindavana, né? E ele não prestou reverências para Krishna. E algumas pessoas perguntaram para ele por que ele não havia prestado reverências para Krishna. Aí ele falou, se Krishna se manifestar na forma de Rama, aí eu vou prestar reverência para ele. Então Krishna se manifestou na forma de Rama. Então essa deidade ainda está lá, né? A deidade de Krishna se manifestando na forma de Ramachandra. Então ele se manifestando com essa forma, né, segurando um arco e flecha, ele deu o seu darshana para Tulasidas. Então cada diva, ela tem o seu próprio potencial dentro, né? E esse potencial não vai mudar. O Senhor não vai mudar o seu potencial. Ele vai te livrar de todos os anartas, coisas indesejáveis, né? Através de sadhusanga, todos os seus anartas vão ser erradicados.
São 4 tipos de anartas. Swarupa Brahm, a parada. Swarupa Brahm, Asatrishna, a parada e Hridaya Durbalya. Tem também esses outros 4 tipos que é Bhakti-Utanartha, Dushkriti-Utanartha, Sukriti-Utanartha e Aparada-Utanartha. Então, o dever do sadhu é limpar o seu coração. O sadhu, ele não pode mudar o potencial que já é fixo dentro do seu coração. Tem muitos exemplos. Outro exemplo é Narada Rishi. Narada Rishi não deu mantra para Dhruva Maharaj, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narada Rishi também deu associação para Prahlada Maharaj. E Narada Rishi também deu associação para os Pandavas. Narada Rishi deu associação também para os Pandavas. Narada Rishi deu associação até para as Gopis. Mas de acordo com o potencial de cada um, eles alcançaram suas respectivas metas, né? Então não quer dizer que você vai se associar com um sadhu que é, por exemplo, né, um humor de Gopi e aí esse humor de Gopi vai vir, né? Se o seu potencial não for Gopi Baba, se você se associar com um sadhu que tem esse Gopi Baba, não quer dizer que você vai adquirir esse Gopi Baba. O nosso potencial não pode mudar. Por isso é dito isso. Então Srila Bhaktivinoda Thakur explica isso claramente, né? Tem o mesmo guru e 2 diferentes discípulos, o mesmo mantra. Um deles é Vrajanatha e outro é Vijay Kumara. É um outro exemplo, né, que o Gurudev está dando. Vrajanatha, ele é Sakya Rasa e Vijay Kumara é Madhurya Rasa, Shringara Rasa. No matter how strong you do your bhajan and sadhana, you cannot change your potential. Mesmo que você, né, faça um sadhana e bhajana muito intenso, assim, ainda assim você não vai mudar seu potencial. Bhajana e sadhana, eles têm a capacidade de remover seus anartas. Existem 4. Então, Swarupa Brahma é um dos anartas, é a ilusão a respeito da sua forma, né, eterna, e Hridaya Durbalya é a fraqueza do coração. Asatrishna é ansiar de coletar coisas indesejáveis, né? Coisas inúteis. E o último anarta é a parada. Quando esses 4 tipos de anarta são removidos, então você pode contemplar sua própria forma constitucional. Mas esses anartas, né, são vários tipos de anartas. O livro Bhajana Rahasya, ele explica essas coisas. Explica quantos tipos de anartas. Qual é o dever do sadhu? Remover os anartas do coração das almas condicionadas. Todos pensam que eu quero me tornar uma serva de Srimati Radhika. Tudo bem, todos querem. Mas se o seu potencial for de Gopi Baba, então aí sim você vai obter isso. Caso contrário, não. Todos anseiam, né, obter isso, né, a Gopi Baba. Outro exemplo é dentro do oceano. A gente tem a ostra. A ostra abre, né, seu casco.
todos querem, ansiando obter essa gota de uma chuva que cai quando está proeminente no céu, essa Swati But Nakshatra, né? that water dropping, that question will manifest the Porque quando essa gota dessa constelação, né, de Swati Nakshatra, ela cair dentro da ostra, aí ela vai manifestar a pérola. this is the process also. Esse é o processo. Thousands, everybody wants, you know, all the Western they want the water. Milhares de ostras, né, of the universe. elas querem essa gota de chuva da Swati Nakshatra. Or same water of the Satyajit falling in different places, different. Mas essa mesma água da chuva da Swati Nakshatra, quando ela cai em diferentes locais, ela manifesta outros tipos de pérolas, de joias. Essa mesma gota de água que quando cai, por exemplo, na testa do elefante, desenvolve uma pedra preciosa chamada Gadya Mukta. Same Essa mesma gota de água, quando cai na cabeça da cobra, desenvolve essa joia chamada Sarpamani. but according to the Adhar means continue. That is interesting. Então, de acordo com o container, né, com o reservatório de cada um, uma joia diferente vai se manifestar. According to their capacity, they Então, accept and they understand. eu, por exemplo, estou dando Harikata, uma pessoa está dando Harikata, e de acordo com a capacidade de cada um, a pessoa vai entender de acordo. O professor é um, But every student, mas cada estudante, they understand eles vão according to compreender their de acordo and com o seu potencial, com sua capacidade de compreensão. everybody not understand same thing. As pessoas não vão entender as mesmas coisas. According to their Elas vão entender de acordo com Brahmaji, suas particularidades. Brahmaji, ele declarou, Indra and Virochan. The Katha is coming. tem esse kata de Indra Virochana. The one who knows to Lord will be immortal. Aquele que conheceu o Senhor vai se tornar imortal. Then Virochan is Então, Virochana, ele veio to Brahma, serving 25 years. e ele Then one serviu day asked Virochan, por 25 anos. Aí ele falou, me dê uma instrução. Brahmaji Então Brahmaji falou, one who knows to him, he will be immortal. aquele que conhecer Deus vai se tornar imortal. So this body is Brahma. One who knows E aí about body, ele compreendeu o quê? Virochana compreendeu que esse corpo é Brahma, né? E então ele entendeu, quem entender sobre esse corpo, né, se torna imortal. Então ele era um demônio, né? This is called the what? Everything. Então beber, Hey, what is called? dormir, How you must call? comer, né? É isso que eu devo fazer, ele pensou, né? Eh? Drink and Be merry. so Brahmaji, Virochan, he understood this. Então Virochana entendeu dessa maneira. Every Virochan is demon. Porque Virochana é um demônio. Brahmaji falou uma palavra. Virochan is thinking this way. This body is everything. But E Virochana entendeu dessa maneira. Esse corpo é tudo que tem, né? Tudo que existe. Já Indra, Indra first think, oh, maybe this body is not everything. One day will we die or not? então Indra pensou, talvez esse corpo não seja tudo, porque um dia eu vou morrer ou não. Depois que esse corpo morrer. Then Indra, he asked his Então Guru Brihaspati, Indra perguntou para o seu Guru Brihaspati. yes, listen this first story, this Indra Virochan Katha. Then Indra, he asked his Guru Brihaspati, Então Indra perguntou para o seu Guru Brihaspati qual é o significado. one who knows him, he will become Então qual é o significado de quem conhece? one who knows to him, Aquele que conhece ele, him, mani Lord. aquele que conhece o Senhor vai se tornar imortal. जान लेते हैं. He use this word, one who knows to him. Aquele que conhece ele, Deus, se torna imortal.
né? Aí Indra perguntou para seu guru Brihaspati, qual o significado disso? One who knows to who, lost to him. Who's him? Quem é ele, né? É porque One who knows to Brahma. But there is no meaning. There are many meanings of Brahma. Agora tá ficando. Então, aquele que conhece Brahma se torna imortal, né? Então, Virochana tinha entendido que Brahma, como Brahma tem muitos significados, ele entendeu, Brahma significa o corpo. Indra pensou, Brahma significa a mente. But mind also flickering. Mas a mente também não é, assim, muito oscilante. Also, you are not mind. Então, o Brihaspati falou, você também não é a This mente. body is changing or not? Esse corpo, ele muda ou não? So Brihaspati explained to him. Então, Brihaspati explicou para Indra, Indra, you are not this body. Indra, você não é esse corpo. So who am I? Então, quem sou eu? Because this body is changing. Porque esse corpo, ele muda. Then Indra again he returned back to Brahmaji. Então, Indra, novamente, ele retornou até Brahmaji e Brahmaji falou, Again you serve 25 years. ok, então, novamente eu vou dar a instrução para você, mas primeiro você deve me servir durante 25 anos. After 25 years, they Depois de Brahmaji 25 anos, então Brahmaji falou, who knows him, aquele que conhece ele he will become immortal. He will vai be se same. tornar imortal. Ele usou a mesma palavra. Who is that? He cannot understand. Then he asked to Brihaspati. Aí ele pensou, ele não pôde entender novamente Indra. Aí ele perguntou para Brihaspati. Brihaspati falou, You are not mind, you are not body, you are not also mind. você, além de não ser o corpo, você também não é a mente. A mente também é muito oscilante. So who are you? Então quem é você? So, Então você é a alma, Atma. again, also return back to, Então novamente ele voltou para Brahmaji. and Brahmaji said, okay, I will E tell you. Brahmaji falou, ok, eu vou te falar. Again, 25 Você years. deve me servir primeiro por 25 anos. Então quantos anos passaram? 75 anos passaram então. That's it, one who wants it to, yeah, Brahma means Então aquele que Krishna. Brahma sabde mukti pahi Bhagavan. So, what is listen everybody, but todos ouvem, né, giving the e de maneira igual a mesma coisa, mas cada um vai compreender de acordo com a sua capacidade, according to their adhikar, vão entender de coisas diferentes, né? the Shastra says, same Brahma. Atato Brahma Jigyasa. Tato Brahma Jigyasa. Therefore, in fact, Eles vão inquirir a respeito desse corpo. those are less intelligent person and Alpabuddhi. They are thinking this body is everything. As pessoas com menos inteligência vão pensar, esse corpo é tudo. Give the food for the body. Então vamos dar comida para o corpo, Drink and beber. so this is your them. They want conception, asura vichara. Então essa concepção é de asuras, né, de demônios. So Virotana he think Então Virochana, he thinking this body is only body. então Virochana pensou, esse corpo é tudo que existe. Mas qual é o verdadeiro significado de Brahma? Brahma sabde mukte kare kahe Bhagavan. The real O verdadeiro, o significado mais elevado de Brahma é Swayam Bhagavan. Brahma, there are many synonyms actually. Existem muitos, né, significados para Brahma. Brahma também significa Jyoti, refulgência. Same word, but according to A their mesma palavra, mas de acordo com a sua capacidade, eles vão aceitar. Cada um vai aceitar um sentido diferente, né? Tem esse Jatir Mayo Brahma, né, que significa refulgência. So they are meditating. Então, só uma coisa, a resposta naquela pergunta, então, a última vez que ele perguntou para o Senhor Brahma, né, ficou claro que aquele que conhece Brahma se torna imortal, e Brahma, no caso, ele entendeu que era Krishna, né, Bhagavan. Os yogis, eles Many synonyms coming. entendem, né, como sendo Paramatma, né, Which word will be appropriate according to this circumstance? de acordo com as circunstâncias, né, você pode compreender You understand? você pode compreender
o que o que se quer dizer com um termo, né? No caso de Brahma, de acordo com o contexto. They say that you have 8 generations in the future and 8 generations in the past. How is that? How are we helping? If everybody's potential is fixed, how do we help? How will we help? By taking initiation and following Krishna. Gurudev said that you will help 8 generations in the future and the past. Kanishta Adhikari, 7 generations liberated. And Madhyam is 14. This is the helping with the how to get the Sukriti. Without O Prabhu perguntou como é que a gente ajuda uma pessoa quando a gente toma iniciação, e aí a gente, essa coisa de que ajuda 7 gerações para frente, para trás. Então ele está falando, o Gurudev fala que você ajuda andando sukriti, mas a pessoa vai ter que praticar bhajana e sadhana. Se você não toma prashada, vai ser saudável ou não? Não, você não vai ficar saudável, então você tem que tomar prashada. Então ajudar significa o quê? Né? Ajudar a pessoa a ganhar sukriti para ela vir na consciência de Krishna. Se você é Kanishta Adhikari Vaishnava, então você libera 7 gerações. Mas o que significa isso? Que eles vão ganhar algum sukriti. Ele vai dar uma chance para essas pessoas, né, que fazem parte da sua família e tal. Vão trazer você em frente ao sadhu, a Krishna. Por exemplo, você pode trazer um cavalo você pode trazer o cavalo, né, tipo num poço, num lago, mas se ele vai beber ou não, né, aí cabe ao cavalo, né? Você não pode forçar o cavalo, né? Se ele não tiver sede, ele não vai beber. Então sukriti significa isso. Krishna dá essa chance para sua geração, para seu pai, sua mãe. Mas isso não significa que seus pais não vão ter que fazer bhajana e sadhana e assim eles sem nada vão ser liberados. Não, isso eles vão receber uma oportunidade, uma chance. Senão você pode pensar, minha mãe, meu pai, eles não fazem bhajana e sadhana. Tipo, você pode falar, não pode falar isso, eu estou praticando bhajana, então vocês podem fazer o que vocês quiserem, que vocês vão ser liberados. Não, vocês podem beber álcool, né, comer o que quiser e tal. Não. Todas as entidades vezes têm seu próprio karma, né, mas é dado uma chance para essas pessoas, né. O Senhor é muito misericordioso. Talvez em milhares e milhares de vidas eles não obtiveram essa chance. Mas se você tem algum relacionamento com uma pessoa, é muito fácil conhecer, né, alguém. Por exemplo, você quer se encontrar com o presidente, mas você não tem nenhum relacionamento com o presidente, nada. Não tem nenhum canal, né, para chegar até ele, né? Mas se você tiver qualquer relacionamento assim, se tiver alguém que você conhece que tem um relacionamento com o presidente, então vai ser mais fácil você chegar até ele. Entendeu? Da mesma maneira, mas todos têm que passar pelo mesmo processo. Por exemplo, quando eu estou passando pela imigração, se tem alguém na imigração que você tem um relacionamento, então você pode passar pela imigração muito fácil. Mas se você não tem nenhum relacionamento, nada com as pessoas de lá, aí você tem que passar por uma fila muito grande, muito longa, ficar várias horas lá. Então, toda vez que eu venho, né, isso é verdade ou não? Né? Eles não perguntam nada. Por quê? Eles falam. Porque eles pensam, esse aqui é meu amigo, então só se dá todos os papéis ali,
And if you have no relationship, then you will long to. Mas se você não tem um relacionamento, você tem que passar por uma fila muito longa. But they are checking everything also. De qualquer maneira, eles vão checar tudo. Não é que você não precisa ter visa, essas coisas. Não, você precisa ter todos os documentos. Mas You have no visa, will check. não é que você, mesmo não tendo nenhum documento, visa, essas coisas, visto, você vai poder entrar se tiver algum relacionamento lá na imigração. Não, você precisa ter tudo direitinho, mas assim você pelo menos vai ser mais rápido. If you born in the families Então, da of mesma maneira, se você nasce numa família Vaishnava family, de Vaishnavas, then Lord will chance to you. então o Senhor está dando uma chance a você como obter associação com sadhus, né, ouvir Harikatha, etc. You know, my son is devotee, so I will deliver from this material. Não, você não pode pensar, meu filho é devoto, então eu vou ser libertado desse mundo material, né? But just as you are saying this, you get some O que a gente quer dizer com isso que você vai obter alguma chance, né? first preference. Will get. But same rules is there. Mas todas as regras, né? Estão lá, assim, você vai ter que realizar as mesmas coisas. This is your program. You are Isso é saying, verdade okay, ou não, é? he's my friend, but I have no visa. Aí você pode pensar, não, ele é meu amigo, mas eu não tenho visto, nada. Não, eles vão checar de qualquer jeito, e se eu não tiver o visto, eles vão me barrar. Just he's helping me, no need to and the long queue. A questão é, se tiver alguém me ajudando na migração, vai ser muito mais rápido, eu não vou ter que passar por uma fila tão longa, né? Because he's helping to me to bring very quick to the Porque ele me ajuda but a immigration they also rapidamente you are scanning my passar passport. pela imigração e tal, mas na hora de passar pela imigração eles não vão escanear meu passaporte de qualquer jeito, vão, eles vão analisar se meu visto está né, em perfeitas condições, etc. Bhajan sadhana. Então, Bhajana Sada significa isso, né? As pessoas pensam, para lá da Maharaja era devoto, então todos vão ser libertados. Não, você tem que fazer Bhajana Sada, né? Shastra saying this thing, but O Shastra fala essas coisas, mas qual é o significado interno, real, né? Que que a escritura está falando, né? Que 7 gerações vão ser libertadas. Então, qual é o significado de 7 gerações? Quer dizer que eles não, os seus pais não vão precisar fazer Bhajana Sadhana? Não. fire sacrifice help also. But the help is what you bring to the O sacrifício de fogo ajuda seus pais? Ele ajuda, this is true. But you cannot deliver. pode ajudar, mas não vai te libertar, não vai libertar Fire ninguém. sacrifice, your father will deliver, no. Se você fizer sacrifício de fogo, seu pai vai ser libertado ou não? Não. Todos terão que fazer Bhajana e Just Sadhana. give chance. Apenas é dado uma chance para as pessoas. But maybe not chance. Talvez milhares e milhares de nascimentos você não teve a chance, e agora você, né, You have to pode ter essa associação com Vaishnavas e você tem chance. E aí você pode praticar Bhajana e Sadhana. Esse é o processo. Bhajan sadhana sabko karna padega. Everybody have to practice Todos têm que praticar devotional service to Lord. o serviço devocional, Senhor. You understand? Compreendem? The practice. Esse é o processo. Huh? If you don't have the potential, you cannot. Is there any way of changing the potential? How? Bhajan and sadhana. Can you say cannot change potential? Potential will not change. Already fixed. Novamente está se perguntando sobre essa coisa da potência, mas a potência não pode ser mudada, né? O Bhava, Staibhava não pode ser mudado. Mas é dito que, né, Mahaprabhu veio dar esse Manjari Bhava, né? Mas Guru deve estar explicando, mas quem vai receber isso, né? How many people are coming in your Krishna? Quantas pessoas vêm na nossa consciência de Krishna? Okay, you are saying how many people are coming? Millions entities. Existem milhões e milhões de entidades vivas. Existem muitas sampradayas. Alguns vão para diferentes sampradayas. Então, por que nem todos vêm na tradição de Shri Chaitanya Mahaprabhu?
according to the Krishna. de acordo com o seu And Lord potencial. Chaitanya is giving mercy. Yes. But according to the Shri Chaitanya Mahaprabhu está te dando misericórdia, é verdade, mas de acordo com o seu container, né, com a sua capacidade, raining on the seu top of the potencial, mountain. né, But water no topo da montanha chove, coming down. mas a água ela desce, né? If you not container, you cannot accept. Se você não tiver container, você não pode aceitar, né? A água que cai no topo da montanha, ela não fica lá, ela cai, né? I explain. Então o Mahaprabhu, ele veio dar esse prema mais elevado. E tudo está lá, nesse prema mais elevado. Madhurya Rasa significa o quê? Que todas as raças estão lá dentro de Madhurya Rasa. O Chaitanya Charitamrita explica passo a passo. Urupa Shiksha, né? Sabda Gandha Sparsha, Rupa, Rup Rasa Sabda Gandha Sparsha. Then it explain this way. And different things also is there. This Chaitanya Charitamrita. né? O Gurudeva está falando do que é explicado no Rupa Shiksha, né? Prithvi, todos os elementos estão dentro de Prithvi, né? So, according Então, quer dizer que todas as raças, né? Resumindo, todas as raças estão dentro de Madhurya Rasa. Mas todos vão se tornar manjaris ou não? Não. Se você tiver o potencial, sim. it's giving. But according your container, you will accept. Então, tudo está sendo dado esse manjari mais, mas de acordo com o seu container, você vai a receber aquilo, né? De acordo. When the greed comes, that is according to your potency, you get that greed, right? And greed is a real greed or not? A verdadeira avidez, Greed, another is called a real greed. uma coisa é avidez e outra é a verdadeira avidez, né? Uddhava has a greed coming. But why Uddhava did not stay in Vrindavan? Essa avidez Very clearly explains Sukhdev Goswami. se manifestou em Uddhava, né? Mas por que ele Oduna, Mathura Krishna or Palita, Uddhava is saying. Now Krishna in Mathura. Uddhava falou então? Por que Uddhava ele foi para Mathura e não ficou em Vrindava, né? Porque Krishna ele foi para Mathura e ele falou, então eu tenho que ir para Mathura, né? Mas quando Krishna partiu desse mundo, aí ele voltou para Vrindavana e ficou lá no Uddhava Kunda, né? Fazendo austeridades. Então, até hoje, Uddhava está até hoje fazendo duras austeridades nesse Uddhava Kunda, né? Na forma de grama. Mas por que Uddhava não ficou em Vrindavana, se ele desenvolveu essa avidez, né? O Srimad Bhagavatam deu essa evidência. Por que ele voltou, né? Krishna é supremo, mas Radhaji também é supra-suprema. Ele realizou tudo isso, mas And he also told this one, Bhavadinam Mahabhaga, Viroheno me Anugrahakrit. Uddhava told this. Hey Gopi says Srimati Radhika, actually your Viraha is not real Viraha. Uddhava falou, na verdade esse viraha de vocês, na verdade não é o verdadeiro viraha. Vocês estão apenas manifestando esse viraha, essa separação, apenas para mim. Porque Krishna, na verdade, está sempre com vocês. Krishna, o Uddhava, ele conhece o Tattva Siddhanta. Leiam isso que está no Brahmana Gita. Por que elas estão manifestando esse viraha, essa separação? Para dar misericórdia para mim. Porque se eu não compreendesse sobre viraha, então você não vai poder compreender a respeito do encontro. Ele está falando assim, esse virar de vocês, a separação de vocês, é apenas para
dá misericórdia para mim, para mostrar para mim o quão profundo é o amor e a afeição que vocês têm por Krishna. And Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested his mood also. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também manifestou esse mesmo humor. Navina Vipulambeno Sambhuka Pushti Masnati. Without viraha, Sem Viraha, we will not o realize. encontro não vai ser saboreável. Mahaprabhu showing this mood also. E Mahaprabhu ele também demonstrou esse mesmo humor. Viraha is very important. Viraha é muito importante. In Ujjwal Nilamani commentary, Então, no comentário do Ujjwala Nilamani, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, on the head of ele fala que Viraha está dançando Viti. na cabeça do encontro. Viraha is supposed to Então, Viraha é muito importante, por isso que Chaitanya Mahaprabhu ele exibiu isso tanto, né? with the body. He cannot get the Gopiva. No corpo de Uddhava, né? Ele não pode obter, né, esse Gopi Baba. Mesmo os 5 Pandavas também, They also perform hard training eles também realizaram Radha Kunda. on the bank of Radha. Pandavas também realizaram duras austeridades nas margens do Radha Kunda. Tudo é fixo, né? No caso de Uddhava, ele não poderia obter de qualquer forma, né, isso, mesmo fazendo duras austeridades. So all your mercy, you are or those who are coming in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, pela misericórdia, né, todos vocês, né, vieram nessa linha de Mahaprabhu. Vocês são muito afortunados. This is very special. Isso é muito Otherwise, especial. how possible you have come in the line of Lord Chaitanya? Se não fosse pela misericórdia, como é que vocês poderiam ter vindo aqui, né? Então, Yoga Maya, ela fez esse arranjo. Yogamaya, she arranged for you. You A are própria very Yoga Maya arranjou para vocês, então vocês são muito sortudos. 100%, 99% guarantee. É 99% garantido. 99% guarantee. 99% garantido If you completely surrender que uma pessoa que se render completamente aos pés de lótus de Satyananda Gaurahari, Martin. Chaitanya Mahaprabhu. então se render, essa misericórdia virá, né? E Shri Chaitanya Mahaprabhu, quem vai dar Braja Prema? Shri Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundar. So you have to surrender Satchidananda Gaur. Então vocês devem se render aos pés de lótus de What is the Satyananda meaning of Gaurahari. surrender? Mas qual é o significado de rendição? Surrender means what you say, I will follow your instructions. Rendição significa, né, o que o mestre disser, né, você deve Surrender seguir. means this. Rendição quer dizer What you isso. say, I will follow you. Aquilo que é dito, né, pelo Sasya sadi mang tang mestre, no caso, on your você disciples, deve seguir, I will follow your instructions. né? Arjuna falou isso, né? Eu sou seu discípulo e eu vou seguir suas What instruções. is the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Qual é a instrução de Shri Chaitanya Mahaprabhu? What is the instruction? Everybody chant holy names. Todos devem cantar os santos nomes. Essa é a instrução de Shri Chaitanya Mahaprabhu. प्रभु को एक इलाम यही महामंत्र दिया गया जप सबे कोरिया निर्बंध यह ही दे सर्वसिद्धि वही दे सवार यह वही ना बोलिवे ना बोलाई दिया महाप्रभु से read this word Chaitanya Bhagavat Vrindavan ji. Então veja esse verso do Chaitanya Bhagavatam. यह गया जप सबे कोरिया निर्बंध यह हुई दे सर्वसिद्धि वही दे सवार यह वही ना बोलिवे ना बोलाई दिया महाप्रभु Então Mahaprabhu está falando, né? Todos devem cantar esse Mahamantra, porque esse é o Jugadharma Mantra, o Dharma para essa era. É o mantra para, né, para essa era. Essa é a instrução de Shri Chaitanya Mahaprabhu. If you know
no, I want to chant Gaura Gaura. Okay, Você chant pode Gaura pensar, Gaura. ah, não, eu quero cantar Goura Goura. Always we chant Gaura Gaura, not chanting Radha. Mas se você ficar só cantando Goura Goura e não cantar o Mahamantra Hare Krishna, então o Mahaprabhu ele vai ficar muito irado, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. that's called Gaur Anugatta Radha Govinda Seva. Então, Goura Anugata Radha Govinda Seva. Anugatta Radha, worship Radha Krishna. Adorar Radha e Krishna sob a guia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. This is important. Isso é muito importante. Are you saying, Gurudev, 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 Gurudev? Ah, não, eu posso ficar só cantando Gurudev, Hare Gurudev, Gurudev, Gurudev. chant Hare Krishna, but no, Gurudev, Gurudev. Gurudev falou para você cantar Hare Krishna, mas você ficar cantando só Gurudev, Gurudev, Gurudev. Aí Gurudev vai ficar bravo, não. Não, uma vez, duas vezes, três vezes, ok, mas se você não ficar cantando o Mahamantra, o Gurudev vai ficar bravo, não. Não, você deve cantar. Follow the instruction of Lord Chaitanya. Sigam as instruções de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ei Maha Mantra, Iya Giya Japasavi Koriya Nirbandha, Iya Vite Sarva Siddhi Hoive Savar, Iya Boi Na Bolive Na Balaive. Mahaprabhu, ele está falando esse verso. Não cantem outros mantras, apenas cantem o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kiva mantra dila gosai, kiva tar bol, jopite jopite mantra korilo pagal. Asai nachai more korai nang kilkandan. Eto boli nivedam gurur charane. Lord Chaitanya Mahaprabhu is humble. Então, o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, uma vez ele perguntou para o seu guru, ó Gurudeva, todos ficam me falando que eu sou louco, né? Você é louco, tipo para mim, né? Mahaprabhu falou. Aí então o Gurudeva respondeu. Aí o Mahaprabhu perguntou, Gurudeva, eu sou louco? Aí o Gurudeva falou, não, eu não sou louco. E por que os outros falam que eu sou louco? É porque as pessoas não sabem qual é o significado desse louco. Se você canta o Mahamantra Hare Krishna, às vezes você vai dançar, às vezes vai chorar, às vezes vai rolar no chão. Isso é chamado de prema. Sem prema. Se você não tiver prema e ficar rolando no chão, isso é sarradia, né? Sarradismo. Os sardias, né, eles fazem isso, eles ficam cantando, né, os santos nomes e rolando no chão. Você tem que passar por todos esses estágios, né? Tirada, satsanga, bhajana kriya, nartani, vriti, nishtaruchi, sakti bhava e prema. Então primeiro você deve se abrigar aos pés de lótus de Shri Guru, Guru Padashraya. Aí você tem que receber Diksha, os mantras de Shri Guru. Sem receber os Diksha mantras, vocês não vão poder ser purificados. Sem receber os Diksha mantras de Guru, o coração de vocês não vai poder ser purificado. Quando vocês receberem o Diksha Mantra, né, aí todos os pecados, né, vão ser destruídos. Se você não recebe o Diksha Mantra, como é possível que seus pecados sejam destruídos do seu, né, destruídos? Então, Diksha quer dizer o que esse verso fala, né? E aí esse conhecimento do relacionamento, Sambandha Gyana, vai se manifestar no seu coração. Tem pessoas que não cantam o Diksha Mantra, não seguem as coisas, aí ficam só Haribol, Haribol e rolando no chão, né?
né? O Haridas Thakur, ele ficava dançando quando ele via o encantador, né? Da serpente. O encantador, ele tocava a flauta e a serpente dançava. Então Haridas Thakur, ele é um tam Mahabhagavata. Então Haridas Thakur começou a se lembrar dos passatempos de Krishna, né, dançando os cabelos de Kali. Então ele começou a rolar no chão e dançar. Mas tinha um Brahmana invejoso lá. E ele pensou, poxa, Haridas Thakur, ele nasceu numa família de muçulmanos. E todos pegam a poeira dos pés dele. Porque ele fica cantando, dançando, rolando no chão. E então esse Brahmana começou a imitar, né, o comportamento de Haridas Thakur, né? Então as pessoas daquele local pegaram várias varas e começaram a bater naquele Brahmana. Aí o Brahmana saiu correndo. Então não imite, né? Não imite o comportamento do Mahabhagavata. Então todos devem cantar o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And receive this mantra, Harinam Diksha, you have to receive from Guru. Then things will all honor to you. Então, aos poucos, se você for cantando o mantra que o Guru te deu, aos poucos seu coração vai se purificar, vai ficar completamente limpo. O Senhor Ramachandra tem 62 qualidades e meia. Qual é essa qualidade? Qual é essa uma qualidade e meia que o Senhor Krishna possui que Krishna não possui, né? Ramachandra possui 62 qualidades e meias. Qual é essa qualidade, uma qualidade e meia que Krishna possui que Ramachandra não possui, né? Up. 62 and up. Make 64. Calculation में Your mundane calculation can do. Você pode fazer um cálculo mundano. 62.5 is Hari Surya, this is Ramchandra is what? Santa and Purnadasya. And it is the Ramchandra's actually Rasavicha. This is son of the scripture, Rasavicha. Ramchandra's. De acordo com a concepção de raça, Ramachandra tem que 60 qualidades, todo o Narayana Tattva tem 60 qualidades. 60 qualidades, todos Vishnu Tattva, né? Tem essa 60 qualidades. Leiam o Jaiva Dharma. Entendam que as divas têm 50 qualidades, mas em grau muito diminuto. E os semideuses também têm 50 qualificações, mas em um grau maior do que as divas, né, comuns. E Shiva Tattva tem 55 qualidades. E aquele que é Vishnu Tattva, Bhagavan, eles têm 60 qualidades. Todos os Vishnus de Vaikuntha têm 60 qualidades. Nishinha, Varaha, Chaturbhuj, Narayana, todos eles, né, o Narayana de 6 braços, todos eles têm 60 qualidades. E Ramachandra, ele tem 2 qualidades e meia extras, né, com relação a essas 60. Por isso 62 qualidades e meia. Mas alguns simplesmente falam 62 qualidades porque eles não aceitam essa qualidade que é a meia qualidade, né?
Então, vamos lá. Agora, do ponto de vista de raça, então, Chantarasa, ela é completa em Ramachandra. E Dasya Rasa também é completa em Ramachandra. E aí talvez venha essa pergunta, qual é essa meia qualidade? Talvez tenha um pouco de humor de Sakya, né, em Ramachandra. Não completo, mas parcial. Também tem um pouco de meio Vatsalya Bhava e Sakya Bhava, né? Tem isso, a metade disso, mas você não pode conectar meio mais meio igual a 1. Você não pode dizer isso, né? Todas essas raças que são, vamos dizer, que ele tem parcialmente, né, metade dessas de Sakya, metade de Vatsalya. Isso está dentro desse meio, né? But that is his what? Oishwarya Mystery. Oishwarya, opulence book. Sita Devi, Então, she porque did not give her own remnants to Lord Ramchandra. Então, assim, o senhor Ramachandra, ele casou, né, com Sita Devi, ele tava, né, ele tinha esse Swakya Bhava, né, amor de casado, mas havia esse amor de opulência, né, Sita Devi não dava seus remanentes para Krishna, porque ela sabia que ele era Bhagavan. Ela tinha essa compreensão, né, Bhagavat Buddhi, né, essa concepção de que ele é Bhagavan. Ramachandra, ele tem Sakya Bhava com quem? Com Vibhishana, por exemplo. Mas Vibhishana, ele pensava, Ramachandra é Bhagavan. Vibhishana, ele não se sentava no colo de Ramachandra. Desculpa, não é no colo, deve ser do lado de Ramachandra. Sugriva também é outro exemplo. Então, Sugriva também sabe que ele é Bhagavan, Ramachandra é Bhagavan. Então, Sugriva, ele não vai se sentar nos ombros, né? Não vai subir nos ombros de Ramachandra. Eles têm Sakya Bhava, mas tem também esse humor de opulência. Então, agora, só para ficar claro, todos esses humores, né, a partir de Dasya e Shanta estão completos em Ramachandra, mas todos os outros são em meio, né? Até Madhurya, por isso que é meio tudo. Então, em Vrindavana, né, Subhashridam, eles podem se sentar nos ombros, né, subir nos ombros de Krishna, mas Sugriva não vai fazer isso com Ramachandra. Lavikusha, os filhos de Ramachandra, por exemplo. Lavikusha, eles sabem que Ramachandra é Bhagavan, eles também sabem, eles têm esse Bhagavat Buddhi. Existe um Vatsalya Bhava, né? Mas tem esse Bhagavat Buddhi, né? Onde há Bhagavat Buddhi, esse humor de Aishwarya, de opulência, então aquele humor ele não se desenvolve completamente. Mesmo em Dasa, Hanuman, ele pensa, eu sou servo de Ramachandra, mas existe uma compreensão, né, de Aishwarya, né, de opulência, que Ramachandra é Bhagavan. Hanuman, ele não vai se sentar no mesmo asana, né, que Ramachandra, na mesma altura. Ele vai se sentar onde? Sempre ele vai se sentar aos pés de lótus, né, de Ramachandra. Iraktapatra, eles têm Dasya Bhava, né? Eles não pensam, né, que nós somos servos de Krishna, eles pensam que são servos de Nanda Maharaj, porque eles têm esse Dasya, mas em Vraja, né? Isso, Balshridama, Nanda Yashoda. Nanda Yashoda tem esse Vatsalya Bhava com Krishna, mas Kaushalya, a mãe de Ramachandra, tem também esse Vatsalya com Ramachandra, mas ela pensa, meu filho Ramachandra é Bhagavan. Kaushalya, né, a mãe de Ramachandra, ela tem esse Vatsalya com Ramachandra, mas ela sabe que Ramachandra é Bhagavan.
Dina Dayala, Então Tulasidas falou o seguinte verso: person like he is Bhagavan. Kaushalya falando, ele é Bhagavan, mas ele se manifestou na forma do meu filho. Da mesma maneira, em Mathura, Devaki Vasudeva, Devaki Vasudeva, Devaki Vasudeva, they know. Devaki Krishna Vasudeva, is my son. eles sabem que Krishna é meu filho, mas ele é So for this Bhagavan. regard, when Krishna tried to touch the lotus feet of when Krishna tried to touch the feet of Devaki and Vasudeva, Então, quando then they Krishna Vasudeva, tentou no, pegar nos pés de Devaki Vasudeva falou, não, não, não. Eles não deram has to a poeira dos pés deles para Krishna. are here in Braj, Nanda Jasoda. E eu ouvi em Vraja, They giving their todos os dias, on the head of Nanda e Yashoda dão a poeira dos pés deles na cabeça de Krishna, opulence mode. porque eles não têm humor de opulência. Krishna every day, E Krishna, todos os dias de manhã, he used to come ele to costuma Nanda and Jasoda touching their feet. ir até Nanda e Yashoda para tocar os pés de lótus deles, os pés deles, mas Krishna, you are Bhagavan. Nanda e Yashoda nunca falam assim, ah não, você é Bhagavan, você não deve tocar os nossos Even they pés. are giving blessing to Krishna. E eles ainda dão bênçãos para Krishna e dão a poeira dos pés na cabeça de Krishna. Madhurya Bhava even come in this. Sita Devi, okay. Por exemplo, em Madhurya, Madhurya Bhava, Sita Devi, Ramachandra, Between wife and husband. eles têm um relacionamento de Swakiya, né, marido e esposa. To Ramchandra not. Mas Sita Devi dá a poeira dos pés dela para Ramachandra ou não? Não, não é possível isso. Entre marido e esposa, isso não é possível. Ramchandra do E, além disso, Sita Devi, ela sabe... husband by this Bhagavan. Bhagavad Buddhi. Ah, tá. Embora ela saiba, ele é meu marido, mas ainda assim, ela sabe, ele é Bhagavan. Ela tem essa concepção de Aishwarya. As gopis, elas dão essa poeira dos pés, né, na cabeça da Krishna. Elas falam, ah, toma. Tem essa lila, né, que uma vez em Dwarkapuri, que Krishna ficou doente. They blame to Krishna. Porque Rukmini e Satyabhama, elas estavam reclamando com Krishna. Você se casou com a gente, mas por que você fica se lembrando tanto das gopis? Quem são elas? Quais são as qualificações delas, as qualidades delas? Então Krishna manifestou essa lila de ficar doente, né? His health is very sick. E aí ele ficou muito doente. Aí muitos médicos vieram, Many doctors His pulse. good not there. Take his Take pulse. his pass, what is the muitos médicos vieram, pegaram no pulso dele, né, para medir. Doctor. Então veio um médico específico, né? E aí ele falou, ok, eu vou dar uma medicina para Krishna, mas é necessário que Any devotee can give putas, and with this qualquer devoto if Krishna will take, then tem que dar a poeira dos seus pés para Krishna, porque aí esse medicamento que eu vou passar para Krishna vai funcionar, né, junto com essa poeira. Então, even Rukmini Satyabhama. Hey Rukmini Satyabhama, give your putas. acho que foi Narada, né, que pediu para todos os Dwarkavasis, para Rukmini, Satyabhama, para dar a poeira dos pés para Krishna, né, para botar na cabeça. Aí nenhum quis, porque todos falaram, se a gente der a nossa poeira do pé, nós vamos para o inferno. Então Narada Rishi foi de Dwaraka para Vrindavana. E aí as gopis perguntaram, como é que está Krishna? Aí Narada respondeu, Krishna está bem, mas a saúde dele não está boa. Aí elas perguntaram, o que aconteceu? Ele não foi no médico? Não, o médico está lá. O médico passou uma medicina para um remédio, mas para o remédio funcionar é necessário que, né, tenha a poeira dos pés de algum devoto. Então, as gopis deram, todas as gopis deram a poeira dos pés para ela, para Narada Rishi. Aí Narada Rishi então coletou toda essa poeira dos pés de lótus das gopis e levou para Dwaraka e botou na cabeça de Krishna. Então, dessa maneira, Krishna provou, né? Essa lila está mostrando o que para a gente? E mostra qual o tipo de amor e afeição que existe entre as gopis e Krishna.
Say Sukh, more Sukha Varja. This is the prem. Prem not looking other things. Então o prema não está se atentando para outras coisas, né? Mas em Dwaraka, né, as Maharishas, as rainhas, elas ficaram pensando, né? Ah, não, se a gente der a poeira dos pés na cabeça de Krishna, então a gente vai para o inferno. Então, por conta disso, as rainhas de Dwaraka não deram a poeira dos pés delas para Krishna, mas as gopis deram. So in the same way, Então, da mesma maneira, we try to understand Ramchandra's qualification is there. então tenta entender, Ramachandra, ele Shantara tem, complete, absolutely complete. em Ramachandra, Shantarasa está completa e Dasyarasa também está completa. And Ramchandra, most of the time, he is absorbed in the Bhagavad Gita. E a maior parte do tempo, o Ramachandra está, né, ele está imbuído desse humor de, né, a opulência. Eu sou Bhagavan. Né? Sometimes we told this very nice story. Às vezes eu falo essa história muito bela. One in Ramchandra's happy Uma birthday, vez era o aniversário de Ramachandra. celebrating Ramchandra's happy birthday. Então todos, né, em Ayodhya estavam glorificando, comemorando o aniversário de Ramachandra. Ó, como Ramachandra, ele é Dina Doyal, Compassion to the old como ele é compassivo com todas as entidades vivas, né? everybody glorifies. How Todos Ramchandra estavam is glorificando as qualidades, and generous. como ele é Then one generoso. person stood up. He told, no. Aí teve uma pessoa que Ramchandra is not falou assim, não, Ramachandra não é generoso. things. Ele não deu duas coisas para as pessoas. Ramayana is saying this. What things Vocês têm que ler isso no Ramchandra did not Ramayana. do? O que são essas duas coisas que Ramachandra não deu para as pessoas? What that? Good, you know? He did not show his back to his enemy. Or another? Ele não mostrou, He only had one wife. ele não mostrou suas costas para o inimigo. E ele o quê? Huh? A segunda? He took a vow to only have one wife. Right. What did he say? Ramchandra is not showing his back. Ramachandra, He is Kshatriya Bhiman. ele tinha esse Kshatra Abhimana, então ele não mostrou as costas, né? Or Krishna, E he is Krishna, not so. He left the battlefield. When here is called. Jarasandha attack, also he ele, left Mathura to uma vez que Ramachandra, Jarasandha, ele attack to atacou Krishna, aí then Krishna Krishna, ran away. ele fugiu, né? He showed his back. Então ele mostrou suas costas. Rules and regulation of Ele não seguiu as regras e regulações de um Kshatra, né? Ele fugiu, ele deu as costas no inimigo. Já Ramachandra é diferente. and he did not stand looking the other's wife. Ram- Ramchandra is very strict. Ramachandra, ele nunca olhou para a esposa de nenhuma outra pessoa. He's associated with the E Krishna, ele se associou other's lady. com as esposas dos outros, né? The Raman is explained this way. Então isso é explicado no Ramayana. Ramchandra, he did not give the donation his eyes to other's wife. Aí então o Ramachandra, outra coisa que ele não deu foi, ele não deu a doação do olhar dele para as outras esposas, né? E já Krishna, ele olha para todas as donzelas. Essa é a diferença entre eles. Understand? So this is a difference Ram and Essa é a diferença entre Rama e Krishna. This is in Ramayana? this is Raman written in. Oh, isso está escrito no próprio Ramayana, no Ramcharitmanas. If anybody challenge to Ramchandra, Se qualquer pessoa desafiar Ramachandra, he has to say, okay. o Ramachandra é o dever de Ramachandra aceitar o desafio, né? You got same Ram Narayan. You also take my this bow and arrow. A mesma coisa com Parashurama. Then Ramchandra took that bow and arrow to go carry. Then Parsuram thinking, Ramchandra said, my arrow is there. Have to, Reach its target. huh? Have to reach Have to its reach this target. Ah tá, Parashurama desafiou Ramachandra. Hey, Ram, E aí Ramachandra, you are same Bhagavan. ele, né, mostrou, ele So, levantou seu arco e flecha
Aí, You destroy all my tapasya. You know? porque assim, uma vez que Ramachandra ele arqueia o seu arco, né, aponta seu arco, então ele precisa atingir o alvo, né? Mas então Parashurama fala, ó, por favor, né, não acabe com minhas austeridades. Back to others. E Ramachandra também não mostrou suas costas para os outros. Qualquer pessoa desafiava, né, Ramachandra, ele aceitava o desafio. Ele nunca corria de uma batalha. Mas Krishna era Ranchor. Ele correu algumas vezes a batalha, né? Por isso ele fugia da batalha, né? Algumas vezes, então, ele mostrava suas costas. Então, talvez outra pergunta venha no Ramayana. O Ramachandra matou Bali. Ele matou pelas costas, né? Não foi, não foi face a face, né? Olho no. E quando ele fez isso, Ramachandra ele não seguiu, né, as regras, né, do Kshatriya Varna, né? Então, Ramachandra explicou, quando Bali ele questionou por que você fez isso, ele falou que uma pessoa que vem na frente de Narayana, ele adquire metade a força de Narayana, né? Então eu tive que te matar pelas costas. E você também era como um terrorista, né? Você não estava. Então, para matar uma pessoa assim, um terrorista, uma pessoa que está, né, não segue nada, então você não precisa seguir as regras. Então, se você vê um terrorista, da maneira como for, você tem que matá-lo. Então, o Ramachandra falou assim para Bali: eu sei que você cometeu o erro de raptar a esposa de Sugriva. Essa foi sua falha. Então você é um terrorista, né? Então eu tive que matar você e sem me importar em seguir as regras. Aí poderíamos falar, por que você não seguiu as regras, né, né, esqueci como falar isso, da boa conduta, né, dos guerreiros, digamos assim. Então o Ramachandra, ele deu doação para todo mundo, mas ele não deu dois tipos de doação. Ele não mostrou as suas costas para o inimigo, e ele nunca, né, ou seja, ele nunca deixou de aceitar um desafio, um duelo, né? E ele nunca doou seus olhos, seu olhar para as outras mulheres que não cita. Ele está sempre seguindo as regras e regulações, as normas da sociedade. E já Krishna era Ranchor, né? Um dos nomes de Krishna é Ranchor, aquele que corre do campo de batalha, né? E além disso, ele também se associou com as gopis, né? Que é as esposas dos gopas. Então essa é a diferença entre Ram e Krishna. Então a lila de Ramachandra é mareada, né? Ou seja, ele é mareada por Purushotama, ele segue todas as normas da sociedade. E já Krishna é lila Purushotama. Ele realiza doces lilas e não se importa com as regras e regulações, normas da sociedade. Ramachandra não realizou a dança da raça.
this is Ramchandra's, this is your. So this is your 2.5. Então, por causa disso, Ramachandra é por causa disso, tem 62 qualidades e meia. Então ele tem da Shantarasa completa, Dasyarasa completa, e todas as outras raças ele tem metade, né? Por isso meio. Sakya, Vatsalya e Madhurya também. 2.5. Então, por isso 62 e meia. Krishna here. 64. E Krishna ele tem 64 qualidades completas. These 4 qualifications, Only. only Krishna. E apenas Krishna tem essas 4 qualidades extraordinárias, né? Venu, Madhurya. Same Krishna coming in Dwarka, no Venu. Mas o mesmo Krishna em Dwaraka, ele não tem a Venu, né? Não tem a pena de pavão. Krishna's main thing is and when Krishna in Braj, Quando Krishna está em Vraja, ele segura uma flauta. why? Por quê? How to control the gopis? Como controlar as gopis? Krishna plays the flute or gives the fruit. How to control to the gopis? Krishna toca a flauta para poder controlar as gopis. Sometimes they did man. Porque às vezes as gopis ficam em man. Porque prema tem duas coisas sempre, né? Presentes. Uma coisa é man, que é muito importante, Prem of the gopis. né? O man é muito importante, né? Um ingrediente muito importante no prema das Man, gopis. gopis, man is as like the goat. Porque o man das gopis é como o aguilhão, que é aqui, tipo aquele ganchinho que controla o elefante, né? Quando engancha, né, na orelha do elefante, o elefante fica controlado por esse, né, aguilhão, né? O controlador do elefante, ele controla o elefante com esse aguilhão. Krishna's fruit cannot break Mas the man of às vezes então isso é o man, né, que controla Krishna is very powerful. das gopis, controla Krishna, mas às vezes a flauta não pode controlar, não pode acabar com o mana das gopis, né? But sometimes fruit cannot break the man of Porque essa flauta de Krishna é como a Brahmastra, né, para derrotar o man das gopis, mas às vezes não é possível quebrar o man das gopis com a flauta. Então, nesse momento, Krishna é ajudado por Yogamaya. to man, gopis man. Good Premanand. Gaura Premanande, Hari Hari. Narad Muni when he came to Mathura, no, they got up and Narad Nesse Muni passatempo da dor de cabeça Gopis, Narad- de Krishna, No, no. Why did he not give his the Narada Muni, ele também é Naradeya Naradeya Gopi. Por que ele mesmo não deu a poeira, né, para os pés, dos pés dele para Krishna? Aí a Gurudev está falando, ele queria glorificar as gopis, né, através desse passatempo. Então, como ele glorificaria as gopis? Ele é o professor, Narada Muni, ele quer glorificar Shrimati Radhika em Braj. Como se ele pegasse a poeira dos pés de lótus dele mesmo, né, e desse para Krishna, como é que ele glorificaria, como as pessoas conheceriam as glórias de Radha e das gopis? Narada, ele tem muitas formas, né? Ele tem uma forma em Vaikuntha, ele tem outra forma em Ayodhya, ele tem também uma forma em Mathura, em Dwaraka, mas a sua forma original é em Vrindavana, que é Naradeya Gopi. Jai Lal Ki Jai. 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 What is that? What is that? vitamin C? Pull the plug out, Radhakanti Devi. When it comes like that, pull the plug out.